Subo nesse palco, minha alma cheira a talco, como bumbum de bebê. E é isso aí, queridas e queridos, mais um mutirão começando aqui pela Rede Boa Nova de Rádio. Muito bom dia a todas e a todos, que deixa a gente carinhosamente entrar na sua casa aí. E hoje ao som de Gilberto Gil. Aumenta pra gente, Marcos, olha lá. Saberá lhe dar valor. Dá valor. Você Gilberto sabe Gil ou foi não? aniversário dele. Essa música? É, não sabe, né? Só o refrão. Quando eu sou... Ó, eu peguei isso. aqui, 72 anos do Gilberto Gil. Caramba, hein? 72 anos. O Chico fez 70, né? Chico 70. Buarque. Galera da mesma geração, né? Uma Isso. galera política ali da mesma geração, né? Que fez Isso. movimentos aí muito interessantes pro Brasil. Mutirão começando, liga aqui pra gente, 0800 979 5011, 0800 979 5011. A Thalita tá lá. Thalita tá lá. Ó, ficou bonitinho, Thalita tá lá. Tipo assim, Tudo não faz teve graça. graça, né? Rever, Franklin, rever. Thalita está lá e pode nos atender no 0800 979 5011. E o querido Marcos, que veio hoje também, assim como nós, e o nosso convidado aí de brasileiro, Ive de Amarelo. Hoje nós faremos um programa especial em homenagem ao Brasil, a esse mundo mais justo, igualitário e feliz que a gente tanto acredita e espera que cada vez se torne mais. Muito bom dia, Ive Proença Figueroa Albuquerque. Eu adoro quando você coloca os sobrenomes gigantes. Rica. Bom dia, rica, né? Rica de, sei lá, de amor, né? Melhor, generosa, né? Generosa. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do programa também. Lembrando que a gente está pela TV, então se vocês querem ver a gente, assim, o Davi Luiz aqui na nossa bancada, né? Ou se você quer participar com a gente de forma mais intensa, assim, então clica lá no www.redemundomaior.com.br, no link da esquerda que está ao vivo, então você assiste a gente também. Se você quiser participar com perguntas, críticas, sugestões, então você pode ligar para o 0800 979 5011 ou também curtir a nossa página no Facebook, Espiritismo e Direitos Humanos, que durante o programa a gente também pode responder algumas questões de vocês e também compartilhar algumas ideias que a gente está falando aqui, né, Fran? Com certeza, curte lá a nossa página e aproveitando o estúdio cheio aqui, ó, quem está acompanhando pela TV Mundo Maior pode perceber que o estúdio está cheio, com a Ângela e o Paulo, que vieram de Taubaté, eram de Guarulhos, foram para Taubaté e estão aqui no estúdio com a gente, além da Marina, querida companheira e amiga, e a Camila, que são assessoras do nosso convidado. Assessoras amigas, são pessoas queridas que estão aqui com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Mas vamos soltar a vinheta pra gente parar de nhenhen, pode ser? Sim, pode. Solta a vinheta. Marcos, fora da justiça, por favor. Solo le pido a Dios. Fora da justiça social, não há salvação. Fora da justiça social não há salvação. E hoje nosso convidado, querido companheiro e amigo Floriano Pêsaro. Muito bom dia. Ei, bom dia Franklin, bom dia Ive. Isso. Ive, e bom dia a vocês que nos assistem, que nos ouvem aqui na Boa Nova. É um prazer. Prazer é todo nosso, obrigado. Brasileiríssimo aí, né? Veio com a camiseta. Sua não tem numeração, não? Sua camiseta tem numeração pra você ficar bem com todos os jogadores, é isso? Eu outro dia coloquei uma numeração 45 nas costas. Aí é um pouco complicado. Tá tudo bem, tá tudo bem. Floriano Pêsaro, vereador pela cidade de São Paulo, né? É isso. Nosso amigo de longas datas, e veio hoje falar um pouquinho aí da sua atuação enquanto vereador e tal, ligado à temática dos direitos humanos. Para quem está sintonizando agora, o programa Mutirão é um programa que trata das questões de direitos humanos e a gente conversa com a doutrina espírita, com as outras religiões. E aí o Floriano veio com essa perspectiva, né, Floriano? Nós temos um balanço muito positivo no Brasil em relação aos direitos humanos nos últimos 20 e poucos anos, da Constituição para cá. No entanto, ainda temos muitos caminhos a percorrer, especialmente nos avanços do reconhecimento de direitos das pessoas. Uhum. A Constituição brasileira ela é uma Constituição muito ampla em relação aos direitos humanos. Ela deu diversos direitos que os próprios governos até hoje não conseguiram de fato implementá-los. Sejam os direitos sociais, sejam os direitos de proteção à criança e ao adolescente, previsto no Estatuto da Criança, ou dos idosos, previsto no Estatuto do Idoso. Então, acho que não é uma questão somente de regulamentação de leis, é uma questão de fazer com que se cumpra a lei.
E para isso, nada melhor do que programas como esse, que nos ajudam a explicar as leis, disseminar as leis, para fazer com que o povo as reconheça. A única forma de cumprir uma lei, dos governos cumprirem a lei, é o povo sabendo que é um direito deles e eles reivindicando esse cumprimento. Né? Maravilha, Floriano. E lá na Câmara Municipal de São Paulo, você tem tido uma atuação bem intensa em relação a essas temáticas, né? Engasguei aqui, ó. Fico emocionado na sua frente, aí eu perco as palavras para poder disfarçar. Floriano, e aí você tem falado em relação ao Holocausto, você tem trabalhado as pessoas com deficiência, né? Projetos de lei em relação... Muito. A educação inclusiva, aos LGBTs, né, a comunidade gay e tal. Sim. E como que é isso para você, Floriano? Como você articula, né? Como é feito esse trabalho, né? Porque, assim, acho que é muito distante para a população entender como é que funciona essa questão da construção, da elaboração de política pública e dessa funcionalidade, que parece distante ainda das pessoas, né? Como é que funciona na prática? E mesmo dos direitos humanos, né? Sim. O pessoal fala assim, o que é direitos humanos? Né? Como se direitos humanos fosse menos importante que uma ponte ou que um viaduto. Ou direitos humanos fosse uma pessoa. Esse aí do direitos humanos defende bandido, que defende não sei o quê, parece que estigmatizado. Né? Na verdade, as políticas de direitos humanos, elas são as políticas que mais impactam o dia a dia das pessoas. É incrível e as pessoas não se dão conta disso. A política de direitos humanos impacta a proteção de crianças, adolescentes. Isso diminui violência, isso aumenta a qualidade de vida de todo mundo, inclusive dessas crianças que estão numa situação mais vulnerável, mais de risco. A questão da coexistência pacífica entre as raças, os povos, a questão de gênero, ou seja, negros e brancos, mulheres e homens, a comunidade LGBT, gays e héteros e assim por diante. O fato é que numa sociedade complexa como a nossa, todas as relações humanas se dão fundamentalmente por uma palavra chamada respeito. Essa palavra chamada respeito, ela é a palavra-chave dos direitos humanos. Ou seja, toda vez que você tem um problema aí no respeito, né, no relé, ela é uma palavra relé, ela que dá a liga para todo o sistema funcionar. Toda vez que você tem um desrespeito, ou seja, você tem uma quebra nesse relé, você tem conflitos marcantes e muitas vezes violentos. Então eu fiz, por exemplo... Na minha gestão como vereador em São Paulo, e agora vou estender isso para todo o estado, uma política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, que a gente apelidou de programa Inclui, que nada mais é do que garantir o direito daquelas famílias que têm filhos com algum tipo de deficiência física ou déficit intelectual, desde síndromes todas de Down, todas as síndromes Angelman, todas elas, até a questão de deficiência física, garantia de que elas vão permanecer na escola normal, e se for, em alguns casos, né, em escolas especiais, como a Ellen Keller, no caso de pessoas com deficiência auditiva, surdez, mas garantir que elas possam ir à escola. Isso significa garantir o transporte especial, que é o Atende, em São Paulo, que eu quero espalhar para todo o estado de São Paulo, o transporte especial para levar a criança com deficiência da casa da família até a escola, e significa ter uma escola inclusiva, ou seja, ter, se for o caso, um segundo professor para atender dentro da sala de aula aquela criança especial, aquela criança com algum tipo de deficiência. Não, e é interessante as pessoas entenderem, por exemplo, quando existe um trabalho específico dentro, por exemplo, ou da Câmara dos Vereadores, ou, né, no Senado, qualquer lugar, porque quando você coloca como uma lei, como um decreto, você pode, inclusive, pedir financiamento. O município, ele acaba tendo a responsabilidade de financiar projetos como esse. Quando você não tem, não é um projeto de lei, ou ele não existe, ele fica implícito, não existe uma obrigação. Exatamente. Né? Então, desde 2009, essa questão da educação inclusiva, ela já vem sendo pauta de discussão por conta da Carta da ONU, aí foi alterada a LDB também, e quando vai chegando nos municípios, essa obrigatoriedade, então agora... Não é uma escolha do ente público, eu quero investir nisso ou não, ele é obrigado a investir. E dá perenidade também aos programas, né? Quer dizer, por mais que você tenha uma gestão que seja favorável a um determinado programa, esse Inclui começou na gestão
ainda do ex-prefeito José Serra, lá em São Paulo. Ainda que você tenha um programa desse, se você não transformar em lei, você não dá perenidade. Uma outra lei que o Franklin falou aqui, que eu acho super interessante, é a lei que obriga as escolas, né? Inclui no currículo de história das escolas a disciplina do Holocausto. Ou seja, dentro da disciplina de história, uma passagem pelo Holocausto. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas o Holocausto foi algo que aconteceu contra os judeus. E não é verdade. O Holocausto foi um momento de barbárie da sociedade moderna. Nós tivemos barbáries por toda a história da humanidade. Né? Em várias... O Holocausto foi a barbárie contemporânea, a barbárie do século XX, onde as nações entraram em dois grandes conflitos, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então não estamos falando também de um conflito de país, mas nós estamos falando de uma guerra que envolveu 76 países, objetivamente, mandando tropas, tendo homens, seu povo sendo morto, não é? Então, ele foi um momento de barbárie da sociedade que envolveu especificamente questões religiosas, né? Porque a gente fala dos judeus, mas também envolveram ciganos. Né? Testemunhas de Jeová, né? Testemunhas de Jeová. Foi também uma questão relativa à orientação sexual, né? Os gays especialmente. Foi também uma questão relativa à deficiência. Todos os deficientes físicas, mentais, foram assassinados, violentados, etc. Também em questões de gênero, as mulheres foram brutalmente violentadas e assassinadas e assim por diante durante a guerra. Então é um conflito que, acima de tudo, atingiu, por ser um conflito que levou a barbárie ao ápice da humanidade naquele momento, ele atingiu todo mundo. Né? Atingiu princípios, atingiu física e moralmente as pessoas. E por isso que é importante você contar essa história. Porque quando você conta a história de uma barbárie, você conta com a perspectiva dela não se repetir. Na Alemanha, inclusive, eles têm meu amigo esteve lá recentemente, e eles têm um trabalho nas escolas, e é muito emocionante, de levar as crianças em visita aos campos de concentração. E isso é muito marcante, né? Porque é para lembrar né, as crianças do que aconteceu, para que isso não aconteça nunca mais. Relembrar e resistir, né? Exatamente isso, com essa perspectiva, para que nunca mais a humanidade passe por situações como essa, a exemplo até da própria ditadura, né? Do período ditatorial, para recordar e dizer assim, olha, a gente não quer mais situações como essa no Brasil. E a gente teve recentemente ainda, no final do século passado e no início desse século XXI, 2 holocaustos menores, mas considerados com tamanha intensidade de barbárie. Um foi em Ruanda, que está expresso no filme Hotel Ruanda, onde os Tutsis e os Cosi se degladiaram até exterminar, ou quase exterminar, parte de uma etnia, digamos, religiosa e racial, isso em Ruanda. E agora, nesse século, nós estamos passando por um genocídio em Darfur, no sul do Sudão, de proporções também inimagináveis, com mais de 1 milhão de pessoas assassinadas. Então são situações em que a humanidade não pode fechar os olhos, não é? Ainda que possa acontecer nesse caso, no caso do Holocausto, foi no centro do mundo, né? Na Europa, né? No antigo continente, mas ainda que você tenha isso hoje na África, perdão, a humanidade não pode perder de vista que os direitos humanos, eles são para todos, e uma vez violado em qualquer canto do mundo, seja em Mianmar, seja no Sudão, seja na Indonésia, seja no Brasil, no né? Brasil, que aqui a gente tem na periferia ou no genocídio da juventude periférica, negra, né? Dos homossexuais. Né? Isso mexe com todo mundo, né? Porque é isso, Floriano, eu ia fazer mesmo uma correlação dos genocídios, né? A Ivy bem lembrou e foi muito feliz da quantidade de pessoas que a gente mata, que se mata, né, por intolerância, ou da juventude negra lá da periferia, ou a comunidade gay, travesti, são mortos por intolerância, entendeu? E a gente está falando de intolerância nessa conversa, né? E aí, projetos de lei como o seu, Floriano, porque aí você tem um lá que fala da questão da tolerância em relação ao LGBT, não é? Como que é isso? É um projeto importantíssimo,
ele dá as diretrizes para a política municipal de promoção e cidadania LGBT. E ele combate, eu estou tomando uma água aqui. Ele combate, água fluidificada. ele combate a qualquer tipo de discriminação por raça, gênero, orientação sexual, enfim. Ele é um programa, ele é um projeto que tem como tema central o combate a qualquer tipo de discriminação. E qual que é a grande diferença desse programa? É que ele envolve também os proprietários de estabelecimentos. Ou seja, a gente considera que um funcionário, quando age de forma discriminatória com uma mulher, ou por questões raciais, com negro, a gente fala muito do negro, né? Mas hoje eu estava num evento de manhã na Câmara e a Câmara está funcionando agora de manhã, né? Apesar do pessoal achar que vereador não trabalha. Ah, mas teve um dia que o pessoal não foi, né? Que já eu não vou puxar sardinha, não. Deixa teve que um ele dia diga aí. Deixa, exatamente. Teve um dia que não teve quórum, porque teve gente que não vai, né? Então, eu sei. Tem muitas pessoas que não vão. E é importante, às vezes, a população também pesquisar para ver quem vai. Não é? Depois, acho que no finalzinho do programa a gente fala um pouco sobre essa questão da informação da mídia, mas continua. Mas eu estava lá e aí agora de manhã e tinham muitos orientais, né? Era um evento dos conselhos de representantes das subprefeituras, que é um negócio genial em São Paulo. E eu lembrei que também tem muita discriminação contra orientais no Brasil. Sim. Né? O pessoal fala, o japonês lá, abre o olho japonês, um monte de piada do japonês. Né? Nordestino. Então, qualquer tipo de discriminação, a gente considera que o patrão, ou seja, o proprietário da padaria, do bar, do restaurante, da empresa, ele tem a obrigação de auxiliar na educação para direitos humanos, na educação para o respeito dos seus funcionários. E esse projeto é um projeto polêmico porque ele envolve, como punição, né? Ou seja, na punibilidade, também o proprietário do estabelecimento cujo o funcionário agiu de forma discriminatória. Isso vai obrigar, pouco a pouco, os proprietários, ou seja, as empresas, a patrocinarem programas de educação continuada em direitos humanos. Esse é o intuito do projeto. É isso que é legal do projeto. Não é assim, mas você vai punir o dono do estabelecimento porque lá o funcionário chamou o outro de negão? É exatamente. Não é? Agora, meu intuito não é ficar punindo, meu intuito é gerar uma consciência de educação continuada para direitos humanos. Maravilha, maravilha. Quem está sintonizando agora, nós estamos no Mutirão, o programa que fala sobre espiritismo e direitos humanos, né? Participa com a gente, 0800 979 5011. Floriano Pêsaro, vereador na cidade de São Paulo, está com a gente aqui batendo papo, não é isso, Ive? Com certeza, Figueiredo. O que mais? Já decorou. Eu decorei, eu tô quase decorando. Curte a gente lá no Facebook, Espiritismo e Direitos Humanos, dá lá um likezinho. Sim. Eu acho assim importante fazer uma pergunta também, desde quando você se interessou por essa questão do movimento de direitos humanos, assim? Porque acredito que como político, né, você já começou talvez com outros interesses, ou foi exatamente esse seu foco de trabalho, de ativismo, né? Eu na verdade comecei a me entender assim como ser mais político na segunda metade dos anos 80. Nem vou falar quem nasceu na década de 80, né? Pra gente não entrar nessa contenda. A gente abafa o caso. Eu comecei a fazer política no final da ditadura militar, no início da abertura democrática, em que o mundo passou por profundas transformações. Imagina, eu sou sociólogo de formação. Na faculdade a gente estava discutindo o marxismo, e o leninismo, o capitalismo, a esquerda e a direita, os pensamentos neoliberais, liberais, etc. Não, neoliberais ainda não tinha, porque ainda não tinha tido o consenso de Washington. Mas os pensamentos liberais clássicos. E de repente eu ouvia na televisão um presidente soviético maravilhoso, que eu tinha assim profunda admiração e respeito e me inspirava, que era o Mikhail Gorbachev, que havia implementado a perestroika, que era a abertura democrática, e a glasnost, que era a abertura econômica. Duas políticas muito, muito bem desenhadas para tirar a Rússia, a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de um atraso em relação aos Estados Unidos, um atraso que estava chegando assim, a 50 anos de atraso técnico e tecnológico. E os russos perceberam que ou acabavam com toda aquela coisa planificada da economia socialista, ou a Rússia ia afundar, né? Ia afundar no sentido de faltar comida, passar fome e perder um avanço tecnológico que eles tinham conseguido no início
dos anos 30, 40, 50, né, ainda no meio da Guerra Fria, e que depois foram perdendo. Porque, claro, óbvio, o dinheiro, ele... Como é que você faz pesquisa, investimento, tecnologia sem dinheiro, né? Então, obviamente que os países capitalistas acabaram dando um baile nos países ditos socialistas ou comunistas, porque tinha muito dinheiro para investir em tecnologia, e os outros não conseguiram. Mas o fato é que, nesse momento de profundas transformações, ainda vem e cai o Muro de Berlim. Sim. Então, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, que eu aprendi na escola e todo o tempo, porque a Alemanha é dividida, a República Democrática Alemã, que era a Alemanha comunista, e de repente não existe mais nada daquilo. Aliás, tem um filme também maravilhoso, né? Qual que é? Adeus Lenin. Eu não assisti. Adeus Lenin. Adeus Lenin. Não assisti. Tem que ver, porque o filme é demais. E é isso, né? É uma senhora que está lá na Alemanha Oriental, na Alemanha comunista, e os filhos não têm coragem de contar para ela que acabou o comunismo e que o muro caiu. Então mantém ela ali com um muro pintado de um prédio com a imagem do Lenin, e os vizinhos querendo apagar o muro, e eles dizem, não, deixa o muro aí, porque ela via do quarto todo dia o Lenin lá na parede. Então... esse foi um momento em que eu percebi que toda essa discussão passava realmente pela reconstrução de uma nova sociedade, e essa reconstrução de uma nova sociedade no mundo passava pelos direitos humanos. A gente está encerrando, né, infelizmente, mas assim, só para fechar, a gente fala assim, além dessa questão política, né, como um político, qual é o seu conselho ou orientação à população da participação cidadã, participação política? Como as pessoas podem ajudar a transformar o seu pequeno espaço, ou além das manifestações públicas? Porque às vezes as pessoas acham que só ir à rua e dizer da sua inquietação, ela está transformando. Na verdade, ela não está. Ela está provocando, né, assim, óbvio, algumas reflexões, mas na verdade ela não alcança a transformação que ela sonha. Como que ela pode participar, de fato, na transformação? Ou nos conselhos municipais? Como é que ela se envolve? Eu acho que, primeiro, participar de tudo que puder participar, discutir, estar presente, entender. Segundo, escolher um representante, de verdade, né? Escolher um vereador, escolher o seu deputado. Você imagina, esse ano nós vamos ter eleições no Brasil, vamos escolher o próximo presidente da República, governador, senador, um deputado federal, um deputado estadual. 5 votos você vai dar, 5 votos. As pessoas, eu pergunto na rua, ninguém escolheu, ninguém sabe. E a eleição não é daqui a 3 anos, é daqui a 3 meses. 5 de outubro, todo mundo vai ter que ir para a urna e escolher 5 nomes, que não são 5 nomes ao léu, são 5 nomes de pessoas que são os seus representantes, que são pessoas que pensam parecido com você, que são pessoas que você tem que conhecer e confiar, porque elas vão tomar as decisões que vão mudar a sua vida. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Aderir à questão política, não abandonar a política. Quando você abandona a política, só serve para os maus políticos. Você tem que estar próximo. E aí a gente não se legitima, né? Se a gente espera que o outro faça por nós, a gente não se legitima. Floriana, eles estão fazendo vários sinais ali, ó, dizendo que a gente acabou o tempo totalmente. É isso aí, vamos em frente e faremos novos programas. Companheiro, você só pode voltar daqui a um certo tempo, não é? Só deixar meu site, tá. floriano45.com.br, floriano45.com.br, e no Facebook Floriano Pêsaro. Floriano Pêsaro, Pêsaro é P-E-S-A-R-O. Procura lá nos nossos Face que ele que agora a gente adicionou, então se ele me adicionar, vocês vão encontrar no meu. Tipo, então me adiciona. Já. Queridos e queridas, gratidão aí por estarem com a gente. Floriano Pêsaro, meu irmão, muito obrigado. Segunda-feira a gente se encontra. Oba. Nós temos um prêmio aí, Chico Xavier, e aí o Floriano me indicou carinhosamente, mesmo. E a gente vai estar lá, né, Isa? A gente vai estar lá. A gente vai estar lá no prêmio. Segunda-feira na Câmara Municipal. Quem quiser aparecer, tem um convite e tal, mas faz contato pra gente se encontrar todo mundo lá na Câmara Municipal de São Paulo às 19 horas. Oba. Muita paz para todo mundo. Beijo. Beijos e até mais. Beijos. Até.